Todos os adultos um dia foram crianças, porém raros se lembram disso. A personalidade de hoje é Antoine de Saint-Exupéry. Oi, todo mundo! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Universo de Papel. Eu sou a Kate. Eu sou a Kevin e hoje nós resolvemos escolher esse que foi um autor muito marcante na história da literatura e na vida de muita gente, pelo clássico mais conhecido dele, Pequeno Príncipe. E por via das dúvidas, caso a gente tenha falado muito errado o nome dele, né? fica aí o tradutor para ajudar melhor vocês. Antoine de Saint-Exupéry. Uma coisa bem interessante sobre ele é que, assim, a maioria das pessoas sabem que ele sempre foi um apaixonado pela aviação, né? Ele sempre gostou de voar e tal. Mas o que poucas pessoas sabem é que desde criança, desde muito novo, ele sempre ficou fascinado com os ares, né? Inclusive, quando ele tinha apenas 12 anos, em 1912, ele fez o seu primeiro voo, um garotinho ainda. Aliás, foi 6 anos, somente 6 anos depois que o primeiro avião, né, o 14 bis, tinha feito seu voo inaugural. Ele era de uma família muito nobre, seu pai era conde, mas acabou morrendo quando ele ainda era muito jovem. E a mãe ficou com ele e mais 4 irmãos, ele era o terceiro de 5, e ela teve que criá-lo sozinha, sem o esposo que tinha falecido, e eles cresceram em um castelo bem chique na França. Rodeado por um bosque, onde ele brincava muito, que deve ter aguçado muito a imaginação dele quando ele era criança. Depois dos 17 anos, ele se mudou para Paris, onde a prima dele, que era uma pessoa muito bem relacionada, apresentou ele para a alta nata da sociedade, a nata literária ali de Paris, onde ele fez muitas amizades, ele fez grandes amigos desse meio, né, das artes. Inclusive conheceu o Gaston Gallimard, acho que assim se fala o nome dele, que viria a ser o editor dele no futuro, né? Por mais que fosse muito inteligente, ele acabou passando por muitas escolas, várias escolas, e ficou com a fama de ser um garoto muito distraído. Ele chegou a tentar entrar para a escola naval, mas não conseguiu porque, curiosamente, a nota de redação dele foi muito baixa. Olha, gente. Quem diria, coisa, né? Você tem chance, viu? Mais tarde, ele tentou estudar arquitetura pela Escola de Belas Artes, mas também não levou muito adiante, ele acabou parando logo no Quando ele início. tinha 21 anos, né, já em 1921, ele foi chamado para integrar a Força Aérea da França. Porém, como ele entendia muito do assunto da mecânica do avião, ele foi contratado para ficar em solo, consertando os aviões ali que tivessem com algum problema na terra. Então foi uma decepção grande para ele, porque o que ele amava mesmo era voar, só que ele foi contratado para ficar no solo. Bom, e como o sonho dele era voar e não estava conseguindo, ele resolveu por conta própria fazer um curso de aviação e foi estudar. Aí um belo dia ele já estava entediado, cansado das aulas teóricas de como tudo funcionava e aproveitou o momento de distração do professor para pegar o avião e decolar com ele e voar sozinho por conta própria. Porque sem ele ninguém. podia, assim, tava afim. Ele queria. Só que o detalhe é que ele não sabia pousar, ele só sabia decolar. E aí ficou todo mundo lá embaixo esperando uma grande tragédia, ele morrer, se estabacar no chão. Mas ele até que conseguiu lá mais ou menos pousar o avião, o que acabou pegando fogo, a cabine pegou fogo e ele saiu ileso, mas passou 2 semanas na prisão aí como recompensa da sua aventurinha. São os preços que nós somos obrigados a pagar, né? Fazer o quê? Por fazer a nossa vontade. Enquanto isso, tinha um empresário que teve uma ideia mirabolante, muito louca para a época, que era utilizar aqueles aviões que estavam lá esquecidos, pegando pó depois da Primeira Guerra Mundial. Muitos aviões ficaram lá, né, sem ter uma serventia. Esse empresário teve a ideia brilhante de usar esses aviões para criar o primeiro, gente, vejam bem, o primeiro correio aéreo. Até então não existia nada disso e foi uma ideia bem ousada para a época. E é claro que o Antoine, que era
bem aventureiro e muito louco, iria topar isso sem pensar duas vezes, né? Então, ele foi um dos primeiros pilotos para fazer essas viagens experimentais do correio. Então, ele foi contratado por essa empresa que no futuro viria a ser a maior desse gênero, né? Em 1939, ele lançou uma autobiografia chamada Terra dos Homens e narrava aí as aventuras que ele viveu nesse tempo, pilotando para as entregas tal, de correspondência, e ganhou o grande prêmio de romance na Academia Francesa. Ele chegou a ser designado como chefe no trabalho dele, né, em uma área de conflitos, ali no deserto da Mauritânia, onde muitos mouros, né, os rebeldes, não era segredo para ninguém que ali era bem complicado, era uma área muito complicada, porque esses mouros, esses rebeldes, não poucas vezes derrubavam os aviões ali, sequestravam os pilotos estrangeiros, né, em troca de dinheiro. Ou seja, era um lugar que dificilmente as pessoas iriam aceitar trabalhar ali, mas ele, lógico, porque era ele, aceitou e não só desempenhou muito bem o papel, né, a função dele ali, como se deu ao trabalho de aprender o árabe e de ficar lá sentado nas areias do deserto com os mouros para conversar, para fazer truquezinhos de mágicas, para fazer amizade. E no final das contas, ele fez amizade, uma amizade bem inusitada, né, com essas pessoas. Acabou sendo muito conhecido e muito respeitado por eles ali naquela área, naquela região. Um dia, um escravo pediu ajuda a ele para fugir, para conseguir fugir de seus donos. Ele não podendo fazer, né, ajudar o cara a fugir, porque senão se descobrisse ia acabar morrendo e tal. Ele pegou ali o dinheiro que ele tinha, negociou com o dono do escravo a compra desse escravo, e quando ele conseguiu, ainda embarcou com o escravo, levou para Marrakech, que era onde o escravo morava anteriormente, e pegou as economias que ele tinha ali no momento e ainda deu para esse cara conseguir se estabelecer, recomeçar a vida agora que ele estava livre, mas também não tinha mais nada. Foi uma atitude muito bonita. Acho que é uma das coisas mais bonitas. Muito nobre, né? Gente, uma coisa que eu achei muito interessante, muito legal, uma curiosidade, é que várias vezes ele veio aqui para o Brasil, para um povoado campestre em Santa Catarina. Nesse povoado tinha um campo de pouso, de abastecimento, que ele fazia várias vezes paradas por ali. Enquanto o avião dele estava sendo ali cuidado, abastecido, ele ia no restaurante, comia, né, a comida típica do local, e com isso ele fez muitas amizades com os pescadores dessa região. Principalmente com um pescador, um senhor pescador, que era o Seu Deca. Era conhecido como Seu Deca. E essa amizade deles ganhou tanta notoriedade depois que o neto desse pescador lançou um livro, Deca e Zé Perry. Zé Perry é como ele passou a ser chamado aqui no Brasil, né? A pronúncia do nome dele. Carinhoso dele. Acho que a gente vai começar a chamar assim, é mais fácil. Zé Perry, bem melhor. Tanto ele ficou famoso, deixou saudades, né, nessa parte aqui, do lado de cá, que nesse povoado ali, nessa parte do Brasil, tem vários estabelecimentos que colocam o rosto do Pequeno Príncipe ali em memória, né, em homenagem ao Zé Perry. E, inclusive, o nome da principal avenida da cidade é o nome dele. Muitos dos livros que ele escreveu viraram filmes, foram adaptados para o cinema. E, inclusive, em um dos filmes, Voo Noturno, ele mesmo faz as manobras arriscadas lá, gente, com o avião, né? Ele era muito radical, cara. Ele era tipo Tom Cruise, não precisa de dublê, eu faço. Bom, em uma dessas aventuras dele com aviões, né, o trabalho dele nesse momento que era de testar uma nova rota para o avião, aconteceu um grave acidente. Esse acidente reduziu drasticamente os movimentos dele, inclusive por um tempo ele foi proibido de voar, ele não conseguia mais voar porque ele quebrou os dois braços, quebrou várias partes do corpo e realmente isso afetou e interferiu muito. Ele depois teve que fazer várias cirurgias tal para tentar melhorar um pouco a qualidade de vida depois desse acidente. Contrariando a ordem médica, ele conseguiu voltar a voar e dessa vez para defender a França na Segunda Guerra Mundial, onde ele vira capitão de esquadrão responsável por fazer reconhecimento aéreo. Inclusive,
Nessa época, né, da Segunda Guerra Mundial, ele lançou um livro chamado Piloto de Guerra, que virou um fenômeno, né, de vendas. Rapidamente se tornou muito famoso esse livro, ele foi inclusive considerado uma resposta filosófica, à altura, inclusive, à obra doutrinadora do Hitler, né, que é bem conhecida. Ou seja, esse livro foi considerado, tipo, brigou ali, tete a Foi em tete. 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, que ele teve a ideia de criar o Pequeno Príncipe, porque ele queria ter algo a falar. Um momento tão difícil da humanidade, em que os judeus eram marcados com uma estrela dourada. Ele até pensou, tem uma frase muito bonita aqui no final do livro: por que estão deturpando a pureza de uma estrela amarela? Por que estão deturpando a pureza das pessoas? No início do livro tem uma dedicatória, que é ao Leon Werth, que é um amigo dele, um amigo pessoal que era judeu e estava lá passando por todo aquele momento difícil e usando a estrela, e é por isso que ele dedica esse livro a ele. Ele começou, né? Ele idealizou essa obra em 1942 e o livro foi lançado em abril de 1943 lá nos Estados Unidos. Acho que jamais ele poderia imaginar o sucesso estrondoso que esse livro viria a se tornar, né, no futuro. Em 1944, ele parte em mais um dos seus reconhecimentos, né, de seus voos de reconhecimento aéreo, mas o que ele não sabia é que esse seria o seu último voo. O avião dele sumiu, sem deixar vestígios, ninguém nunca soube o que aconteceu. Alguns meses depois, a Alemanha se rendeu, acabando, né, assim, a Segunda Guerra Mundial, Paris, né, a sua amada Paris, sendo livre, sendo libertada. Somente em 1998, né, bem recentemente, que os destroços do avião que ele estava foram encontrados. Na verdade, foi um pescador do Mediterrâneo que encontrou primeiro uma pulseira dele, né, pulseira com o nome dele, e aí uma equipe de busca foi acionada e encontraram os destroços do avião. Infelizmente, o corpo dele nunca foi encontrado. E um clássico nasceu. O livro Pequeno Príncipe se tornou o terceiro livro mais vendido no mundo e foi traduzido para quase 250 idiomas. É isso. Essa foi a personalidade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí embaixo nos comentários o que vocês acharam. Se Tem vocês mais sabem mais informação, informação, queremos muito coisa. saber. Pessoal, se inscrevam nas nossas redes sociais que estão aqui. Se você gostou desse vídeo, para ajudar aí na divulgação, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos, curte, divulga aí nas redes sociais. E é isso, gente. Nós vemos vocês na próxima semana, porque a gente sempre se encontra No Universo de Papel.